Irmãos, paz. Quero fazer um exercício aqui com os irmãos. Se os irmãos lembram o último assunto que eu tratei da última vez que eu tive aqui para compartilhar a palavra. Tem alguém que se lembra? Eu imagino que não, porque eu também não lembro, porque já tem mais de 2 anos. A Esther ainda nem era nascida. A última vez que eu compartilhei com os irmãos. Mas nesse tempo eu tenho testado a paciência dos irmãos nas reuniões dos lares. Mas hoje o Senhor nos concede essa oportunidade, num domingo, diante da mesa do Senhor, considerar sobre um assunto muito importante, que foi tratado pelo apóstolo Paulo no capítulo 15 da primeira carta aos Coríntios. Convido os irmãos para abrir 1 Coríntios capítulo 15, versículo 1. Irmãos, venho lembrar-vos o evangelho que vos anunciei, o qual recebestes e no qual ainda perseverais. Por ele também sois salvos, se retiverdes a palavra tal como vos-la preguei, a menos que tenhais crido em vão. Antes de tudo, vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao 3º dia, segundo as Escrituras. Apareceu a Cefas e, depois, aos 12. Depois foi visto por mais de 500 irmãos, de uma só vez, dos quais a maioria sobrevive até agora. Porém, alguns já dormem. Depois foi visto por Tiago, mais tarde, por todos os apóstolos. E, afinal, depois de todos, foi visto também por mim, como por um nascido fora de tempo. Porque eu sou o menor dos apóstolos, que mesmo não sou digno de ser chamado apóstolo, pois persegui a igreja de Deus. Mas, pela graça de Deus, sou o que sou. E a sua graça, que me foi concedida, não se tornou vã. Antes trabalhei muito mais que todos eles. Todavia, não eu, mas a graça de Deus comigo. Portanto, seja eu ou sejam eles, assim pregamos e assim credes. Agora, se é corrente pregar-se que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como, pois, afirmam alguns dentre vós, que não há ressurreição dos mortos? E se não há ressurreição dos mortos, então Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação, é vã a nossa fé. E somos tidos por falsas testemunhas de Deus, porque temos asseverado contra Deus que ele ressuscitou a Cristo, o qual ele não ressuscitou, se é certo que os mortos não ressuscitam. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé. E assim permaneceis. Assim permanecei vós nos vossos pecados. E ainda permaneceis nos vossos pecados. E ainda mais, os que dormiram em Cristo pereceram. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a essa vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Mas, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos. Mas, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem. Meus irmãos, você já considerou como um final de uma história é importante para o seu enredo total? Você, como eu, já deve ter passado situações de ficar horas, minutos, lendo um livro ou assistindo um filme, um seriado, e no final daquela trama, você olha para baixo e fala, que perda de tempo, que final horrível. Um final ruim faz nós considerarmos que a história não valeu a pena. E é isso que Paulo faz um exercício de imaginação aqui.
Paulo faz imaginar, nos chama a uma realidade hipotética que deveria nos amedrontar, nos deixar em pânico. Paulo começa a pintar diante dos irmãos de Coríntios a seguinte situação: e se Cristo não ressuscitou? Consegue imaginar? Como seria a nossa história? Como seria o que nós precisaríamos considerar? Paulo diz que um evangelho sem ressurreição é algo sem sentido. Algo que não tem nenhuma importância. É uma história sem nenhum apego, sem nenhum apelo. Porque se Cristo não morreu, se Cristo não ressuscitou, vã é a nossa fé. O interessante, meus irmãos, é que Paulo não fala isso aos irmãos de maneira gratuita. Paulo está respondendo uma heresia que surgiu na igreja de Coríntios. Possivelmente por influência de judeus da seita dos saduceus, ou mesmo de uma cultura grega, helenística. Os saduceus não acreditavam em ressurreição. Assim também os gregos não. Porque os gregos consideravam do dualismo, ou seja, a matéria é essencialmente má, o espírito é essencialmente bom. Quando há a morte é uma libertação do espírito. O espírito que estava aprisionado na carne, que é má, ele é liberto. Tanto é verdade que quando Paulo está pregando ali em Atenas, no capítulo 15 de Atos, quando Paulo apresenta Cristo e a ressurreição, eles falam: não, vamos te ouvir em outra oportunidade. Ressurreição? Não existe ressurreição. E é isso que Paulo está combatendo aqui. E ele começa no versículo 1 dizendo assim: venho lembrar-vos o evangelho que vos anunciei. Irmãos, o evangelho deve ser pregado não apenas para os descrentes. O evangelho precisa ser diariamente pregado para nós que somos crentes. Porque nós precisamos nos lembrarmos das verdades. Repetidas vezes precisamos ter entendimento sobre isso. Mas o que é o evangelho que Paulo anunciou a Coríntios, aos irmãos de Corinto? O que é esse evangelho? Essa pergunta pode ser respondida por nós. Se amanhã, às 8 horas da manhã, o seu colega de trabalho te falar: você é evangélico? Sou. Mas que evangelho é esse? O que é o evangelho? Qual será a sua resposta? Se em 5 segundos, 15 segundos, você não conseguir concatenar uma ideia para responder, nós precisamos tratar isso hoje. Porque o evangelho, meus irmãos, nada mais é que uma notícia. E essa notícia é a notícia mais importante da humanidade. E essa notícia pode ser dividida em 2 partes. A primeira é: Deus está irado contra você. Os seus pecados irritaram a Deus. E a ira dele está posta contra você. Mas existe uma segunda parte dessa notícia. E a segunda parte é: mas Jesus morreu pelos seus pecados. E ele assumiu o seu lugar para receber toda a ira de Deus. E Cristo morreu e ressuscitou. Isso é o evangelho. Essa notícia é uma boa notícia. Apesar de haver uma ira de Deus colocada contra nós, nós temos a boa notícia de que Cristo assumiu o nosso lugar nessa ira. E é isso que Paulo faz. Paulo está dizendo que, versículo 3 e versículo 4. Irmãos, antes de tudo, vos entreguei o que recebi. Ou seja, Paulo está dizendo: eu recebi esse evangelho. Eu entreguei o mesmo que eu recebi. Que o Senhor Jesus Cristo morreu pelos nossos pecados segundo as Escrituras. Que ele foi sepultado e ressuscitou ao 3º dia segundo as Escrituras. Se você tem um entendimento, eu imagino que não, mas pode ser que alguém tenha um entendimento que Cristo foi apenas um revolucionário que ousou desafiar o Império Romano. E para aprender uma lição foi totalmente esmagado por aquele grande império. Mas não é isso. O evangelho é a história de um Deus que assumiu a forma de homem e se entregou voluntariamente para assumir o lugar da ira. E Paulo então começa a dizer que isso é segundo as Escrituras, ou seja, não foi um acidente de percurso à morte.
E Paulo então começa a descrever ali provas cabais da ressurreição de Cristo Jesus. Ele diz que Cristo, após ser morto e sepultado, ele foi visto por Cefas. Ele foi visto por Pedro. Paulo então diz que ele foi visto por todos os 12. E depois da sua morte, depois de ter sangrado naquela cruz até a morte, de ter o seu lado transpassado, de ter sido sepultado, de ficar 3 dias na morte, ele foi visto por Tiago. Ele foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez. E por último, ele foi visto pelo próprio Paulo. Isso quer nos dizer que a morte de Cristo é algo inquestionável, uma verdade irrefutável. Não há como questionar, até mesmo do ponto de vista histórico. Existem intelectuais ateus que, se são condizentes, honestos nos seus argumentos, eles reconhecem que realmente não faz sentido uma pessoa jurar a ponto de entregar sua própria vida por algo que é mentira. Milhares de irmãos foram mortos porque afirmavam que Cristo havia ressuscitado. Seria muito fácil combater essa mentira, bastava achar o corpo do defunto e sair em praça pública mostrando: esse aqui é o Cristo que dizem os discípulos ter ressuscitado. Mas isso não ocorreu, porque a ressurreição de Cristo é uma verdade inquestionável. Porque, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos. E essa é a verdade que muda tudo. Esse é o final de um enredo que é capaz de transformar toda a história e o destino da minha e da sua alma. Consegue observar que todos esses exemplos que Paulo citou aqui foram histórias que começaram ruins e terminaram boas? Imagina se Cristo não tivesse ressuscitado na vida de Pedro, eternamente marcado sob o estigma de alguém que era um covarde, que negou o Senhor, mesmo tendo jurado diversas vezes que não negaria. Imagine se Cristo não tivesse ressuscitado na vida de Tiago. Tiago aqui é o irmão mais novo de Jesus. Ele não cria no Senhor. A Bíblia quer dizer que os próprios irmãos não criam em Jesus. Mas quando Jesus encontrou com ele, após a sua morte, após o seu sepultamento, Tiago se rende, fala: não há como não crer nesse Cristo. Tiago seria conhecido como alguém que desprezou a Jesus, mas não, ele foi das principais colunas da igreja, como nós aprendemos em Atos. E se Jesus não tivesse ressuscitado na vida de Paulo, perseguidor da igreja, assolava a igreja, matava os irmãos, consentiu no apedrejamento de Estevão. Olha que história horrenda. Mas a história de Paulo foi mudada pela ressurreição de Cristo Jesus. Sabe o que é maravilhoso, irmãos? A minha e a sua história não era diferente. Nós estávamos andando em passos largos para o inferno. Mas essa notícia da ressurreição de Cristo transformou o destino da nossa alma. E diante dessa mesa que nós nos colocamos aqui, o sentimento que tem que inundar o nosso coração não é um sentimento apenas de nos lembrarmos da morte de Jesus. Não é apenas de trazer memória às trevas daquela sexta-feira à tarde. Diante da mesa do Senhor, nós lembramos que o domingo de manhã, o sol resplandecente da ressurreição iluminou aquele túmulo que estava vazio. E aquelas pessoas que foram ali, chegaram diante daquele lugar e ouviram: por que buscais entre os mortos aquele que vive? Irmãos, de fato Cristo ressuscitou. De fato, Paulo diz, de fato Cristo ressuscitou. E você sabe o que é maravilhoso? É a conclusão que ele traz aqui no versículo 50. Isto afirma, os irmãos, que a carne e sangue não pode herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Ele está dizendo que a ressurreição de Cristo é um sinal muito claro para nós. Que ele é a primícia. Você sabe o que quer dizer isso? É primeiro, ele é apenas o primeiro. Isso quer dizer que nós também, se o Senhor não voltar antes, nós experimentaremos a morte. Mas nós temos uma esperança que ainda que nós estejamos mortos naquele dia,
Naquele dia que o Senhor chamar, como diz lá em Tessalonicenses capítulo 4, 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 16. Diz o seguinte: porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, e ouvida a voz de arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. E depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nos ares. E entre as nuvens, ao encontro do Senhor, nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Você consegue imaginar isso, irmãos? Estar para sempre com o Senhor. Para sempre com o Senhor, que maravilha! Que nessa manhã o seu coração possa transbordar de alegria, meus irmãos. Porque a mesa do Senhor fala que nós temos uma esperança de estarmos para sempre com o nosso Senhor. O destino da nossa vida nós não precisamos olhar para o destino da nossa alma e pensar num túmulo gélido, não. Nós podemos pensar que nosso corpo, ainda que morra, será ressuscitado e nós encontraremos com o Senhor. Que essa seja uma verdade clara na nossa vida. Que o Espírito Santo possa inundar o nosso coração e darmos essa certeza. Nós esperamos a ressurreição do Senhor. E nós esperamos aquele dia que estaremos para sempre com o Senhor. Amém.